Olá, pessoal! Este é o quadro Informando do programa Conexão Escola, uma colaboração entre a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia e a UFG. Eu sou a professora Malu Ramos e espero que vocês estejam bem. Dando continuidade à nossa série sobre alfabetização, hoje nos dedicaremos a conhecer um pouco mais sobre a alfabetização de jovens e adultos. Em Goiânia, a Secretaria Municipal de Educação oferece turmas de alfabetização de jovens e adultos nos turnos vespertino e noturno. Para encontrar uma escola em sua região ou perto do seu trabalho, basta acessar a relação disponível na descrição do vídeo no nosso canal no YouTube ou acessar o QR Code aqui ao lado. No programa passado, falamos sobre a alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental. Hoje, começaremos ouvindo a professora doutora Janaína Cristina de Jesus, que atuou na Rede Municipal de Ensino de Goiânia durante 10 anos, como docente e membro da equipe gestora da educação de adolescentes, jovens e adultos. Atualmente é professora do IFG, Campus Goiânia Oeste, e possui graduação em Pedagogia, especialização, mestrado e doutorado em Educação pela UFG. Seja muito bem-vinda ao Informando, professora doutora Janaína. Olá, professora Malu. Saiba que foi com muito respeito, senso de responsabilidade e satisfação que eu recebi da equipe da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia o convite para compor essa série. Nesse encontro com vocês, eu pretendo reforçar alguns aspectos da importância vital que tem a alfabetização na vida de cada pessoa que chega em nossa sociedade e também convidar a todos que nos acompanham a refletirem acerca do potencial transformador e, ao mesmo tempo, desafiador que pode ter para jovens, adultos e idosos da classe trabalhadora a entrada desses sujeitos na experiência de alfabetização. Portanto, na cultura escolar. Um desafio que só pode ser enfrentado em companhia de educadoras e educadores conscientes da importância desse potencial. Para isso, eu gostaria de iniciar fazendo uma aproximação e uma equivalência entre o debate que envolve tanto a alfabetização de crianças quanto a de jovens, adultos e idosos. E por que eu digo isso? Porque há uma tendência histórica dos governos e nossa como sociedade brasileira, que é a de dar ênfase maior, ou às vezes toda a ênfase possível, em políticas, programas e projetos voltados aos processos de escolarização de crianças, secundarizando ou mesmo marginalizando os que saem dessa faixa etária sem terem acesso à escolarização ou não conseguirem concluírem com êxito esse estudo inicial. Aqui, portanto, ao contrário de naturalizar essa hierarquização, proponho que coloquemos em equivalência, do ponto de vista das políticas educacionais, todos e todas que têm direito constitucional à escolarização, sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos ou idosos. Isso porque nós precisamos enfrentar os desafios que se põem para nós em nosso tempo histórico, não é? E no nosso tempo histórico, é preciso dizer que aqui no Brasil ainda temos em torno de 11 milhões de pessoas de 15 anos ou mais que não estão alfabetizadas. Para a gente ter uma ideia do que isso representa, isso seria mais do que a soma da população de Goiás e a do Distrito Federal juntas, que somam 10 milhões e poucos mil pessoas. E isso sem contar outros tantos milhões que dominam o básico da leitura e da escrita, mas não conseguem interpretar muito bem o que lê e, consequentemente, escrevem com certas limitações.
Pois bem, então voltemos agora o nosso olhar para esses sujeitos, que nessa curta passagem pela vida em sociedade deixaram de ser crianças, atingiram a adolescência, a juventude, o mundo adulto ou a condição de idosos e seguem vivendo em seus cotidianos dignamente, mas sem essa experiência fundamental, que é a de ler, escrever e interpretar o mundo e o que se escreve sobre esse mundo, que é de todos nós e não há de ser apenas de alguns. E por que eu digo um mundo que há de ser de todos nós e não apenas de alguns? Porque, na medida em que a interpretação do mundo contemporâneo passa necessariamente pela leitura e tradução de palavras, de imagens e tantos outros signos, ter acesso a esse direito é, inegavelmente, partilhar desse mundo da cultura sob outra perspectiva. E é importante destacar que esses sujeitos seguem construindo da forma mais digna possível seu lugar no mundo, ainda que guardando, às vezes, as 7 chaves, o direito de ter esse acesso, seja para ler a Bíblia, para melhorar suas condições no trabalho ou qualquer outro sonho. Por isso, às vezes é relativo o vigor com que esses sujeitos buscam a experiência escolar. Esse é um desejo que não se explicita com tanta facilidade, porque a dureza e a rotina dos dias por si já consomem a vitalidade da maioria de nós, da classe trabalhadora. Ao dizer isso, eu trago aqui um autor que foi referência também para o pensamento de Paulo Freire, que é o filósofo e cientista Álvaro Vieira Pinto. Na obra 7 lições sobre educação de adultos, dentre outras reflexões bem interessantes que valem a pena ser lidas desse autor, ele diz, entre aspas, o primeiro passo para a constituição da autoconsciência crítica do trabalhador, da qual decorre necessariamente a aquisição da linguagem escrita, está em fazê-lo tornar-se observador consciente da sua realidade, destacar-se dela para refletir sobre ela. E talvez aqui esteja o potencial transformador e, ao mesmo tempo, desafiador para esses sujeitos. Ou seja, acessar a cultura escolar é a possibilidade de ele entrar para essa experiência, não apenas para ser mais um estudante, uma matrícula, alguém nesse sistema, mas para tornar-se um observador consciente da sua realidade, olhar para si, para o outro, para o mundo e, assim, perceber-se parte de uma totalidade e poder escrever sobre isso e dizer, das mais diversas formas, como isso chega para ele, como isso representa para ele como sujeito histórico, com todos os seus medos, suas expectativas, seus sentidos para a vida. Aparentemente simples, mas é sobretudo fantástico, não é? Agora, na concretude da escola, adentrar os portões, ser percebido nas salas de aula por cada professor, nos corredores, na cantina, pelos colegas, ser valorizado pelas coordenações, pelos gestores e gestoras do sistema educacional é um grande desafio para todos, para cada estudante e para nós, profissionais da educação. Por isso, a busca individual dessas pessoas só resultará no verdadeiro encontro se for convertido aos nossos olhos como sociedade aquilo que essa busca é efetivamente na sociedade, um direito público subjetivo. Para tanto, no âmbito do sistema de ensino, é necessário o esforço de uma política pública séria e, no âmbito de cada sala de aula, realizar o que a professora Magda Soares vai chamar de, entre aspas, uma ação pedagógica bem estruturada. Assim, conseguiremos desenvolver o que essa autora denomina de alfa-letrar, como é reforçado nessa série pela professora Silvia Colella, de modo que os nossos estudantes, homens e mulheres, jovens e adultos, de todos os lugares, da cidade, do campo, de todos os lugares, aprendam o sistema de escrita alfabética, leiam e escrevam textos e aprendam os usos da escrita nos contextos culturais e sociais, dos quais já fazem parte, e acessar outros tantos. E desse modo possam nomear e renomear o mundo, que é de todos. Por ora é isso.
Agradeço a professora Malu e também a equipe e deixo o meu sincero abraço a todos os profissionais da Rede Municipal de Ensino de Goiânia. Muito obrigada, doutora Janaína. A sua fala foi bastante esclarecedora e necessária. Afinal, sabemos que assegurar o direito à escolarização e ao conhecimento são condições fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade. E para nos contar como a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia atua para assegurar a oferta da educação de jovens e adultos, ouviremos o professor Rodrigo Melo e Cunha, que atualmente é gerente de educação de jovens e adultos. O professor Rodrigo é bacharel e licenciado em Geografia. Possui especialização em Planejamento Educacional. Atua há mais de 30 anos na EJA do nosso município e há 27 anos em escolas da rede privada. Seja bem-vindo ao Informando, professor Rodrigo. Conte para nós quais são as ações que a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia tem realizado para assegurar a alfabetização de jovens e adultos. Olá, professora Malu. Obrigado pelo convite para dialogarmos sobre as ações da SME em relação à alfabetização de jovens e adultos. Olá a todos e todas. Nos últimos 3 anos, estamos desenvolvendo ações voltadas para o processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes, construindo propostas e documentos que oportunizem o aprendizado e o fortalecimento da modalidade EJA. A SME tem um olhar bastante cuidadoso para a educação dos nossos estudantes, com atenção especial para o primeiro segmento, que na maioria são adultos ou idosos, tanto os que estudam em uma das 9 salas de extensão, que funcionam no diurno, como aqueles que frequentam uma das 54 escolas que funcionam no noturno. Em 2019, fizemos um documento curricular com a participação dos professores por meio de consulta às escolas ou por meio de grupos de trabalho e estudo, onde discutimos questões da aprendizagem e desenvolvimento do adulto e do idoso na perspectiva da educação, da alfabetização enquanto processo discursivo e do letramento matemático. No segundo semestre de 2019, fizemos formação para todos os pedagogos e pedagogas e coordenadores pedagógicos sobre este novo documento curricular e sobre o processo de alfabetização dos nossos estudantes. Em 2020, foi estabelecido um grupo composto por apoios da Gereja e professores do primeiro segmento das escolas. Esse grupo foi para elaborarmos o documento de alfabetização da EJA, direcionado às primeiras e segundas séries. Este documento alia a teoria com questões práticas, visando a implementação da nossa proposta pedagógica, contribuindo com os professores em sala de aula e com a aprendizagem dos estudantes. No ano passado, atendendo às solicitações dos professores, fizemos uma adequação do documento curricular das primeiras e segundas séries, adequando o currículo com a realidade dessa escola, pois compreendemos que os estudantes dessas 2 séries estão em um mesmo momento de alfabetização. Para este ano, será realizado um grupo de trabalho com a participação de todos os professores do primeiro segmento, visando uma reescrita do documento curricular, bem como as adequações do documento de alfabetização e o estudo da proposta pedagógica. Essas ações estão sendo promovidas visando a aprendizagem dos estudantes, garantindo as concepções reparadora, equalizadora e qualificadora como princípios fundamentais da EJA e assim garantir a formação do cidadão participativo, emancipado, atuante e transformador na sociedade. Entendemos que para a formação desse cidadão é necessário que ele faça a leitura do mundo precedente à leitura da palavra. Para que isso aconteça, o estudante precisa ser capaz de ler textos escritos e ou multissemióticos, bem como apropriar dos conhecimentos sistematizados pela humanidade. Como diz o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, a educação só pode ser emancipadora quando os conhecimentos não são negligenciados. Para isso, precisa ser construído e compartilhado, levando em conta o rigor científico,
a partir da realidade dos sujeitos, para que eles possam interferir criticamente no mundo. Nessa perspectiva de trabalho coletivo e colaborativo, contamos com a participação de todos os envolvidos no processo, na modalidade EJA. Mais uma vez, obrigado, Malu. Nós estamos à disposição para esse diálogo que precisa ser ampliado com todos e todas. Então, podemos dizer que o processo de alfabetização das turmas da educação de jovens e adultos está ancorado em práticas indispensáveis de leitura e escrita. E esse foi o Informando de hoje. Nos vemos na próxima semana para continuar a nossa série sobre alfabetização. E vamos apresentar algumas experiências e inspirações relacionadas ao trabalho com a alfabetização que acontece aqui nas nossas unidades escolares. Fiquem ligados e até a próxima semana. Beijo! Tchau, tchau!